Graça e paz, eu sou Manuel Costa, estamos aqui em mais um momento de fé. Eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, mensagem que está no livro sagrado, em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amém, meus irmãos? Que palavra dura! O que Salomão quer nos ensinar com esta verdade? Há momentos na nossa vida em que somos obrigados a parar e a encarar uma realidade que normalmente a gente tenta evitar. O texto de Eclesiastes 9 nasce exatamente desse encontro com a verdade da existência humana. É como se alguém, depois de viver intensamente, parasse em silêncio, olhasse para a própria história e tivesse coragem de dizer aquilo que muitos sentem, mas poucos conseguem admitir. Essas palavras são atribuídas a Salomão, um homem que experimentou praticamente tudo que a vida poderia oferecer. Ele conheceu o poder, a riqueza, o reconhecimento, a sabedoria, os prazeres e as grandes realizações. Seu reino prosperou, sua fama atravessou fronteira e sua mente investigou profundamente o sentido da existência. No entanto, depois de caminhar para todos esses caminhos, ele começou a perceber algo que muitas vezes só se revela com o passar dos anos. Por trás de tudo que a gente constrói, existe uma realidade que nenhum ser humano pode ignorar. A vida passa. Meus irmãos, a vida passa. O ontem já foi, é lembrança. Quando Salomão declara que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos já não participam mais daquilo que acontece debaixo do sol, ele não está falando como um filósofo distante da realidade. Ele fala como alguém que observou a vida de perto. Ele viu pessoas nascerem, crescerem, lutarem, conquistarem e inevitavelmente partirem. Ele percebeu que as disputas humanas, os projetos, os sonhos e até as grandes realizações pertencem apenas ao tempo em que nós estamos vivos. E existe algo profundamente impactante nessa percepção, né? Quando a gente percebe, quando a gente se liga, enquanto respiramos, ainda nós estamos dentro da história. Ainda podemos amar alguém, pedir perdão para alguém, recomeçar, mudar o nosso caminho, fazer o bem, buscar a Deus e realmente dar sentido aos dias que nós recebemos, que temos oportunidades de usufruir, porque chega um momento em que esse tempo se encerra aqui na Terra. E quando isso acontece, todas as decisões que poderiam ter sido tomadas vão ficar para trás. Talvez por isso as palavras de Salomão soem tão diretas às vezes e até duras. Não é dureza por crueldade, mas é lucidez, ele é lúcido. Ele parece querer sacudir o leitor, despertá-lo da distração em que muitas pessoas vivem. Tem pessoas vivendo como se nunca fosse acabar a vida delas. Quantas vezes a gente adia o essencial? Eu vou começar a ir para a igreja daqui 15 dias. O mês que vem eu vou para a igreja. O mês que vem eu vou fazer uma viagem. Amanhã, ou depois da manhã, daqui 3 dias eu vou falar com meu filho. Quantas vezes deixamos para depois aquilo que realmente é importante?
Mas ao olhar para a vida com maturidade, Salomão percebeu que muitas coisas pelas quais as pessoas lutam com tanta intensidade acabam se tornando coisas passageiras. O poder passa, a riqueza muda de mãos, a fama se dissolve no tempo e até os grandes feitos humanos acabam sendo esquecidos pelas gerações futuras. Mas, paradoxalmente, é justamente essa fragilidade que revela o verdadeiro valor da vida, porque a vida é breve, cada momento se torna precioso, cada gesto de amor ganha peso, cada decisão tomada diante de Deus se torna muito significativa, e a reflexão de Eclesiastes não foi escrito para produzir desespero, mas consciência. É um chamado silencioso para que a gente desperte enquanto ainda há tempo, para que não atravessemos a vida apenas existindo, mas vivendo um propósito, vivendo uma vida com Deus, uma vida que nos garante eternidade, porque Jesus Cristo fez essas promessas agora no Novo Testamento. Quando a gente compreende que o tempo é limitado, a gente começa a olhar tudo de forma diferente. Pequenos momentos passam a ganhar valor, as pessoas passam a ser mais importantes que os conflitos. O presente deixa de ser apenas rotina e se torna oportunidade. E talvez seja exatamente isso que Salomão queria que a gente entendesse. A vida é passageira, mas enquanto estamos aqui, ela ainda pode ser cheia de significado diante da presença de Deus. Cada dia continua sendo um presente que nos foi confiado, um presente que não volta, mas que ainda pode ser vivido com sabedoria, com gratidão, com propósito. E é por isso que nós temos que buscar a essência de Deus nas nossas vidas, ter um entendimento mais profundo. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas e falando justamente sobre isso. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém peca mais, ninguém peca menos, todos pecaram. Mas o entendimento do pecado, o entendimento da vida, como Salomão nos trouxe aqui, é o que vai fazer a diferença na nossa vida. Sabe, Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário justamente porque uma grande parte de nós entenderia que o pecado é maléfico para a nossa vida, é maléfico para a nossa alma. Nosso espírito se conduz através da presença do Senhor, a essência de Deus, a centelha divina de vida que nós temos, e temos que valorizar tudo isso. Então eu trago essa mensagem para vocês, não como uma mensagem dura falando de morte, porque todo cristão sabe, aquele que crê em Jesus e crê no sacrifício da cruz do Calvário, sabe que a nossa alma vai para a eternidade, mas que vamos, na presença de Deus, porque uma eternidade sem Deus eu não quero nem imaginar como vai ser. Então, desde já, sigamos os princípios que nos foi ensinado, a sabedoria de Salomão. Vamos ter sabedoria, vamos parar e refletir o que nós estamos fazendo que está prejudicando nossa vida, que está prejudicando pessoas. Nós temos que ter disciplina, uma disciplina familiar, uma disciplina alimentar, uma disciplina financeira e uma disciplina espiritual. É um combo. Não adianta você fazer um e jogar os outros, sabe? Nós temos que ser em tudo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus aqui. E como nós estamos entregando o nosso corpo a Deus para que Ele venha fazer morada, de que forma isso está acontecendo? Então vamos prestar atenção e viver a nossa vida intensamente, mas com Cristo, com Deus a nosso favor. Amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir, e Deus abençoe a todos.